nessa manhã? Abra, por favor, sua Bíblia em Lucas 8, verso 16. Lucas, capítulo 8, verso 16. Daqui a pouquinho estaremos terminando a palavra. Você vai sair daqui motivado, eu creio, pela própria palavra, para fazer a vontade do Senhor. E nós vamos fazer se cumprir o que Deus tem no seu coração para as nossas vidas. Lucas 8, verso 16. O tema dessa mensagem é este: influenciadores não influenciados. Então a palavra que Deus me inspirou é falar dessa característica que deve ser de cada um de nós, da igreja. Nós somos influenciadores. Quantos podem dizer isso? Eu sou um influenciador. Hoje está muito na moda, né, essa palavra influenciador. Existem pessoas que vivem disto. Um influenciador digital, por exemplo, ele trabalha na web, ele trabalha nas redes sociais, na internet, para influenciar as outras pessoas. Tem influenciadores para consumo. A pessoa ali fica influenciando a outra a comprar tal produto. Então a palavra influenciador não é desconhecida do povo atual. Mas eu quero mostrar a vocês que a igreja é feita de influenciadores não influenciados. É a diferença entre ser guiado ou guiar. Amém? Quantos entenderam? É a diferença entre ser a luz e estar nas trevas, sem luz. Nós fomos chamados para sermos influenciadores. Isso é característica. Eu vou mostrar a palavra de Deus, que a igreja é influenciadora. Lucas 8,16, só esse trechinho pequenininho. Tem um paralelo, né, nos outros evangelhos. E eu gostaria que você lesse comigo só em voz alta, só esse texto comigo. Vamos lá? Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Amém? Existe um paralelo no outro evangelho que diz para que a luz, né, influencie ou ilumine, alumie, está no texto lá, a palavra antiga, alumie todos que estão na casa. Agora eu queria que você entendesse isso como vocação da igreja. Ninguém, depois de acender uma candeia, uma lamparina, candeia e lamparina, coloca ela debaixo de um vaso ou debaixo da cama. Amém? A luz do evangelho, a luz da igreja, a luz do Filho de Deus, ela é feita para brilhar, para influenciar. Quantos entenderam? O contrário seria pegar essa luz e escondê-la. O contrário seria colocar debaixo da cama ou, né, um vaso, cobrir ela com alguma coisa. Isso impediria que ela exercesse a sua influência. Quantos entenderam? A luz tem que ser manifesta. E digo mais, o outro texto paralelo diz que coloca num lugar alto, para que alumie toda a casa. Ainda assim fica em destaque. Não só exerce a função de influenciar com a sua luz, como é colocado em destaque. A palavra, o evangelho, a glória de Deus, ela tem que ser exaltada em nossas vidas. Amém, povo santo? Não dá para ocultar. Queria que você entendesse isso. E vou mostrar como isso é proativo e não reativo. Vou mostrar isso hoje na palavra. Muitos de nós têm a ideia de que quando Deus me der uma oportunidade, eu manifesto Cristo. Muitos de nós pensam assim: se aparecer a oportunidade, aí eu falarei de Cristo. Se aparecer a oportunidade, aí eu exponho o evangelho. Isto é um pensamento reativo. Alguém te provocou a ocasião e você reagiu. Vamos entender? Não é assim que muitos pensam que deve proceder? Na hora que for provocada a situação, eu reajo. Aí digo quem eu sou. Aí manifesto o evangelho poderoso que está comigo. Isso é reativo. Não é assim que deve ser
o brilho da igreja? O brilho da igreja não é reativo. O brilho da igreja é proativo. Amém. Provoca. Como estou entendendo? A palavra que está em nós não pode ficar detida. Ela tem que ser explícita, explicitada, publicada, proclamada. Tem que causar, irmão. Outro termo muito usado hoje na internet, causar. O que é causar? Sabe, entende essa expressão causar? Quando uma pessoa quer causar na mídia, ela faz algo que chame a atenção. Aí fulano causou. Por quê? Fez alguma coisa que ou é ridícula, ou é extraordinária. Nós precisamos causar. Amém? E não apenas reagir. Quantos entenderam? Se o Evangelho causasse o impacto que tem que causar, não estaríamos debaixo de uma nação mergulhada na maldição do carnaval. Carnaval é maldição, irmãos. É maldito. Deus nunca ia aceitar o que está acontecendo agora no país. E as pessoas estão envolvidas nisso até de maneira inconsciente às vezes. Debaixo de uma maldição. Agora é um país cheio de evangélicos, cheio de povo de Deus. Quando estou acompanhando aquele avivamento lá na Universidade dos Estados Unidos, viram? Pelo menos viram alguma manchete? Houve um mover ali de um culto que não parou durante vários dias. Foi emendando, o pessoal lá se quebrantando. Glória a Deus. Eu não pesquisei a fundo, mas vi alguém comentar o seguinte: aquilo foi um avivamento de quebrantamento. Alguém comentou assim. Não sei, né? Começou com a universidade. O que pesquisei, aí sim me interessei em pesquisar, é que não foi a primeira vez. Há 50 anos atrás, até que 70, houve o mesmo movimento. Uma geração antes, naquele mesmo universidade, foi provocada uma reunião de oração que resultou num mover de vários dias. É a segunda vez que ocorre no mesmo lugar, irmãos. Agora, preste atenção. Para mim, quando alguém comentou que era um avivamento de quebrantamento, eu entendi da seguinte forma: o povo cristão está tão disperso, tão frio, tão, digamos assim, inativo, que quando viram o mover de Deus naquele lugar, foram lá se arrepender dos seus erros. Foram se quebrantar. Amém? Não estou acusando a igreja, estou falando que quando aparece uma oportunidade de quebrantamento, o povo quer se consertar com Deus. Então, ela já tem um histórico. Estou mostrando a vocês que há 50 anos atrás houve um avivamento. Passados 50, por que não teve todos os anos? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que não teve todos os anos durante 50 anos? Por que agora? Entenderam? Por que ali? Por que não tem um evento desse periodicamente em alguma parte do mundo cristão? Você não se pergunta isso não? Por que não tem um avivamento desse, pelo menos esporádico, aqui no Brasil? Já que tem tanto cristão? Entenderam? A gente fica fascinado, e alguns até viajando, pegaram aviões e foram para lá para buscar aquilo lá, quando deveria ser comum no meio da igreja toda. Deveria ser comum, pelo menos periódico. De vez em quando aconteceu um avivamento ali naquela igreja tal, aconteceu um avivamento na outra igreja tal. Não podia ser um evento único depois de 50 anos. Você está entendendo o que eu estou falando? A raridade disso é que deve nos chocar, irmão. A raridade. Entendam, a igreja ali causou, mas deveria causar sempre. Foi feita para ficar exposta. Foi feita para reverberar a palavra, para causar impacto na sociedade. Quantos entenderam? Amém? Então vamos para alguns exemplos da palavra. Abra, por favor, 1 Coríntios capítulo 9. Houve um grande influenciador do cristianismo chamado o apóstolo Paulo. Paulo foi um dos maiores influenciadores do mundo. 1 Coríntios 9, 19, até o verso 23. Quero mostrar a vocês agora na palavra como a igreja primitiva causava, como ela influenciava. 9, 19. Isso é muito bacana, ver a atitude da igreja primitiva.
Ela nunca ficou escondida debaixo da cama ou coberta de um cobertor. Ela foi colocada no velador. Foi colocada no lugar de exposição. Amém? Compreende? A vocação da igreja é ficar exposta, não oculta. Não é oculta, é exposta. Quantos acharam? 1 Coríntios 9, 19. Só esses versículos, até o verso 23, diz assim: porque sendo livre de todos, diz o apóstolo Paulo, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Percebam a ambição de Paulo, irmãos. Percebam a ambição dele. Eu quero ganhar o maior número possível. Qual é a meta de Paulo? Quantos? Quantos é o maior número possível? Quantos puder. Sem limite e sem medir esforços para isso. Me fiz de escravo para ganhar o maior número possível. O que Paulo tem na mente o tempo todo? Eu preciso influenciar mais um, e mais um, e outro, e outra família, e dezenas, e centenas, e países. É uma mentalidade de influenciador. Como estou entendendo? Olha, observa o restante do texto, verso 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. O apóstolo Paulo estava vivendo a nova aliança, essa evolução que Jesus trouxe. No entanto, ele sabia muito bem se portar no meio dos outros judeus. Ele era fariseu, conhecia tudo. Paulo não queria espantá-los com um procedimento diferenciado. Ele queria se misturar e falar de Cristo no meio deles. Quantos entendem? Influenciar. Verso 21. Aos sem lei, e aí está falando dos que não conhecem a lei de Deus, que não conhecem a palavra, está falando dos gentios, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus. Não é que ele se fingiu de ímpio, tem muita gente que entende isso errado. Paulo não se fazia de ímpio para ganhar ímpio. Ele simplesmente não chocava os que não conhecem a palavra, impondo a religião. Ele se deixava se misturar para depois falar o que ele tinha para falar. Amém? Mas não quer dizer se travestir de ímpio. Ele não estava sem lei no coração. O texto diz assim no verso 22: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Quer ganhar judeu, quer ganhar quem que não é judeu, quer ganhar os fracos, quer ganhar. Amém, povo santo? Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Ele tem ciência de que nem todos vão receber, mas eu vou fazer todo o meu melhor, todo o meu esforço, de todos os modos. Não é só o empenho, mas as maneiras para alcançar esse objetivo. Amém? Nós temos hoje tantos veículos, tantos meios para alcançar o objetivo das almas. Todos vocês têm acesso à internet, todos vocês têm rede social, amizades, Facebook, Instagram, tantas coisas. Às vezes eu sinto carência de ver vocês reproduzindo os vídeos da igreja. Alguns reproduzem com frequência. Poderia citar até os nomes, porque são com frequência. Outros não reproduzem os vídeos da igreja. E o pastor pede. Não é nenhuma coisa que você esqueceu. Eu peço sempre, reproduzam os vídeos da igreja. Você vai influenciar vidas. Amém? Não custa nada, é um clique. Compartilhou. 3 segundos. Quantas almas você pode tocar através de um ato de 3 segundos? Que não pesa, não custa, não paga. Quantos estão entendendo? Paulo diz de todos os modos, todos os veículos possíveis, todas as estratégias possíveis. Quantos entenderam? Digam amém. Amém. Aí termina assim no verso 23. Vamos lá? Isso eu queria que você lesse com a sua voz. Vamos lá? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim
de me tornar cooperador com Ele. A causa é minha. Eu tenho a palavra da verdade. O mundo não tem. Quem tem que cooperar com o Evangelho sou eu. Fazê-lo conhecido. Quanto entenderam? Paulo era ou não era um grande influenciador? Um grande influenciador. Quando Jesus conquistou Paulo, ele entregou através de Ananias, aquele homem que orou sobre Paulo, Carlos Escama. Jesus falou que Paulo ia ter que sofrer por causa de Jesus. Mas também Jesus falou que ele ia falar para governantes, para reis. Paulo cumpriu a meta dele, falou para todo o povo, judeus, fracos, qualquer um. Mas estava no plano do Senhor que ele chegasse nas esferas de autoridades maiores da época. Como se fosse hoje pregar para presidentes, para pregar para autoridades dignatários maiores, realeza. Amém? Paulo fez isso. E eu acho tão interessante, há um relato aqui em Atos capítulo 26, abre aí rapidinho. Como Paulo tentava alcançar todos. Atos 26, verso 19. É um diálogo aqui fantástico. Até preso, Paulo influenciava. Preso, na cadeia. Foi preso várias vezes o apóstolo Paulo, pelas autoridades romanas. Ele foi perseguido pelos judeus não messiânicos, que não criam em Jesus. Ele foi perseguido. Chegaram a fazer um complô de jejum para matar Paulo. Escapou por um pouco. Paulo escapou por um pouco. Eles juraram, não vamos comer enquanto não acabar com Paulo. Paulo, nas perseguições que sofreu, continuava influenciando. Alguns de nós, talvez, sob a pressão de risco de morte, parássemos de falar do Evangelho, para não causar mais exposição. Paulo não. Quanto mais se oprimia Paulo, mais ameaçava matá-lo, mais ele aproveitava as oportunidades. Onde que eu estou? Eu estou na cadeia romana. Tem soldados para ouvir, vou falar para os soldados. Paulo diz que as cadeias de Paulo não eram desconhecidas do pretório. Pretório era a guarda especial do império. Os soldados imperiais ouviam de Paulo. Porque ele não parava de falar. Compreenderam? Ele queria alcançar quantos pudesse. Olha que interessante esse diálogo. Ele agora está preso e ele apelou para Roma. O apóstolo Paulo, ele quase foi trucidado no contexto anterior, quase mataram ele. Mas como ele era cidadão romano, nascido em Tarso, de cidadania romana, ele tinha um recurso para que não tocassem nele e matassem antes da hora. Ele apelou para ser julgado em Roma, pelo imperador romano, pelo César. Isso deu a Paulo uma sobrevida. Se ele não tivesse cidadania romana, ele seria julgado localmente e talvez entregue nas mãos de seus inimigos. Mas quando ele pediu esse recurso jurídico, a maior instância, que é Roma, ele ficou meio que salvaguardado para continuar evangelizando, mesmo sabendo que se compareceria diante de um tribunal ímpio. Amém? Olha que interessante, ele agora está nas mãos de Festo, procônsul ali da área da Galileia. E esse texto é muito interessante, porque vai vir outra autoridade. Vai vir o rei Agripa. O rei Agripa e a sua irmã, mais o procônsul, vão ter uma conversa com Paulo. Ele não para de falar, de influenciar. Olha o texto aí, quem quiser acompanhar comigo aqui. Pelo que, ó rei Agripa, verso 19, não fui desobediente à visão celestial. Está contando testemunho de como encontrou com Cristo na estrada de Damasco. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco. Ele continuou fazendo a obra. E em Jerusalém, por toda a região da Judéia. Olha bem que Paulo fazia a obra. Olha bem, começa em Damasco, na Síria, vai para Jerusalém e faz a obra, e em toda a região da Judéia. E aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo pregava arrependimento. Por causa disso,
alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Paulo corre risco de vida o tempo todo. Verso 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. O que ele fazia, irmão? Está escrito aí? Dando testemunho, influenciando, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo, o Rei Messias, devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fizeram delirar. Festo não acreditou na mensagem. Paulo continuava falando do Evangelho diante dos magistrados. Festo interrompe Paulo: você está maluco? Você tem tanta letra na cabeça, tanto estudo, que ficou doido. Verso 25: Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, o procônsul. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Agora ele se dirige para o rei que estava ali, junto com Festo. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Aí ele se dirige diretamente para o rei, falando assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? O rei Agripa é um dos netos de Herodes o Grande, e ele era idumeu, e ele conhecia a palavra. Mas página, irmãos, vai aparecer aí do lado dele sua irmã Berenice, com quem ele tinha um caso incestuoso. Ele tinha vida marital com a própria irmã, segundo a história. Os dois estão sendo evangelizados direto por Paulo. Está sendo evangelizado o Festo, que já achou Paulo maluco. Está sendo evangelizado o rei Agripa, uma autoridade, um rei subordinado, né, a Roma. E está sendo evangelizada a sua irmã adúltera e incestuosa. É essa a missão de Paulo. Olha aí o que ele fala: você conhece os profetas, rei Agripa? Bem sei que acreditas. Verso 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: olha o que ele diz aí, igreja, por favor, fale mais alto. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Quase. Ele está sentindo os pesos das palavras de Paulo. Ele está sendo tocado, ele está entendendo o Evangelho. Paulo, do jeito que está falando, eu estou quase persuadido. Mas entenda uma coisa. A palavra do próprio apóstolo Paulo em outro texto diz assim, que ele não pregava persuasão humana. Você pode, com um discurso, enrolar uma pessoa. Não veja aí os caldos políticos. Eles têm uma oratória, você até chora. Eles enrolam. Falam de uma maneira que te envolve, te empolga. Né? Motivadores. Coxa, bota muito na moda aí, coxa. O cara paga uma fortuna para ouvir alguém te empolgar. Mas a palavra do Evangelho não é de persuasão humana. Eles foram expostos porque Paulo estava falando. Porém, queridos, não se deixaram tocar de verdade. E aí Paulo diz que lamentava por eles não terem sido tocados. Quem dera eles realmente anuíssem aquela palavra. Olha o que diz aí para finalizar no verso 29. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias, porque Paulo estava preso. Ele diz assim Deus permitisse. O Evangelho não convence com palavras de eloquência. Ou Deus interage com o seu Santo Espírito,
ou aquela palavra não fica no coração. Quantos entenderam? Mas por pouco ou por muito, quase, Paulo não deixou de fazer o que ele foi chamado para fazer: influenciar com o Evangelho. Quantos entenderam? Vamos terminar essa palavra, Filipenses capítulo 1, verso 12. Filipenses 1, 12. Importa influenciar, falar de Cristo, expandir a luz, mesmo que alguns não creiam. Filipenses 1, 12. Acho que você já entendeu. Paulo não perdia tempo, não perdia ocasião de causar. Ele não esperava perguntarem a ele do Evangelho. Ele expunha o Evangelho. Isso é proativo. Amém? No sábado que vem, nós não vamos reagir, nós vamos agir. Vamos para a rua, expor a nossa cara, a nossa face, com a Biblinha debaixo do braço, de preferência. Você que não anda com Bíblia, anda só com celular. Vai para a roda testemunha, pega uma Bíblia de papel, irmão. Sabe, para que as pessoas te estigmatizem, para que as pessoas tenham preconceito de você e possam notadamente dizer: ali tem um bando de crentes. Estou vendo ali um grupo de crentes. Não é qualquer um. Não é testemunho de Jeová. Não é político. Eles são crentes. Já que o mundo só vê que você é crente às vezes, que você está com a Bíblia na mão, bota a Bíblia debaixo do braço, vamos lá para a praça, em nome de Jesus, porque isso causa. Amém? Onde estou entendendo? Vamos causar, irmão, sábado que vem. Aí, a pessoa não se confunde, ela vê aquela multidão de crente ali, falando do Evangelho proativamente. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem puder receber, vai receber. Mas seria muito importante que a igreja estivesse unida nesse propósito. Amém? Seria não, será muito importante. Filipenses 1,12, igreja. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Prisão, cadeia, perseguição, tudo contribuiu para o avanço do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, está preso em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha aí, querido, ele lá na cadeia falou de Cristo para todos os guardas. Toda a guarda pretoriana ouviu de Cristo. Amém? Um influenciador extraordinário. E aí ele segue dizendo assim, verso 14: e a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. A prisão de Paulo e a ousadia dele de continuar influenciando dentro da cadeia empolgou os irmãos que estavam livres do lado de fora. Se o apóstolo Paulo preso continua evangelizando, por que eu estou livre e não posso fazer a obra aqui fora? Ficaram mais empolgados os irmãos com aquele exemplo extraordinário. E aí o texto diz assim no verso 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Presta atenção nesse detalhe. Outros, porém, fazem de boa vontade, verso 16. Estes por amor, os que fazem de boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles que fazem por inveja, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha, para raciocinar isso aqui. O que está acontecendo? Tinha os irmãos que se empolgaram a pregar o Evangelho lá de fora da cadeia. Mas Paulo pregou no meio dos soldados da cadeia. Alguns que ouviram a palavra de Paulo não estavam ali tocados pelo Espírito, nem queriam pregar. Mas para aumentar o prejuízo de Paulo, para chamar ele de maluco, começaram a compartilhar da história que Paulo estava falando. Pregadores insinceros. Sabe aquele maluco que estava preso lá na cela tal? Ele vive dizendo aí que vai vir um reino, que vem um tal de Cristo. Sem querer, continua proclamando Cristo. Quantos entenderam? Tinha gente querendo falar mal, mas só em falar do projeto que ouviu da boca de Paulo, do Evangelho, acabava passando a mensagem para frente.
E Paulo não acha isso errado, não. Não está falando aqui de falsos profetas, nem falsos mestres, falsos pregadores. Está falando de gente que, pensando prejudicar Paulo, continuava falando de Cristo para os outros. Acabaram virando evangelistas involuntários. Pastor, não está errado, pô. Está errado, a Câmara não tem o Espírito Santo. Está falando de maneira pejorativa do apóstolo, mas está pregando Cristo. Compreenderam? Olha o que vai dizer aí, verso 18. Paulo diz assim: todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, olha o modo aí de novo, irmão. Olha a maneira, de qualquer modo, está sendo pregado. Talvez por soldados revoltados, talvez por judeus que eram inimigos de Paulo, mas acabaram passando Cristo adiante. E a fama do Senhor é avançando, irmãos. É influenciar. De qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sempre me regozijarei. Amém, povo santo? Não é que a gente espere que os nossos opositores comecem a pregar. Mas na ocasião aconteceu esse efeito. Opositores de Paulo espalharam a mensagem. Falando mal de Paulo, contavam a história que Paulo contava, acabavam espalhando Cristo, o Evangelho. E Paulo diz: que me importa, contudo, que mais gente ouça de Cristo. O modo não é o mais importante aqui. Pastor, pode se adaptar ao Evangelho para poder alcançar todo mundo? Não, a essência não. A verdade não. Mas as estratégias são várias. Quantos entenderam? Tem tanta maneira de falar de Cristo. Já vi de todas as formas esse espírito do Evangelho. Até as crianças, irmãos. Não é? As tias criam maneiras criativas da criança testemunha de Cristo com uma dobragem. Sabe aqueles origami? Já vi fazer com dobragem. Um livretinho dobrado que quando abre aparece uma cruz. Tem tantas maneiras. Uma pulseira, um colar, uma faixa, um anúncio na rede social. Tem tantas maneiras de o nome do Senhor ser espalhado. Quantos dizem amém? E esse é o propósito da Igreja Filhos do Reino. Nós estamos aqui olhando o exemplo primitivo da igreja original para tentar imitá-la. Não buscamos estratégias humanas. Não olhamos para as grandes, como é que eu vou dizer, igrejas midiáticas, não é? Que botam luz estroboscópica e pintam a igreja de preto para dar um clima. Não é isso. É essência alcançar o maior número possível de todos os modos. Todo mundo entendeu? Isso é ser uma igreja influenciadora. Eu fico pensando, irmãos, tudo tem que a gente raciocinar, né? Pensar, matutar. O pastor tem que pensar muito. Quase filosoficamente. Pensar, meu Deus. As igrejas no começo causavam alvoroço. Os apóstolos causavam alvoroço. Não é isso? Causavam impacto na sociedade. Existe uma palavra que eu não coloquei como parte do sermão, mas fiz questão de buscá-la. Só anota. Atos 17, verso 6. Parte B. Inimigos do Evangelho, judeus não messiânicos, causaram tumulto na cidade por causa do Evangelho. A exposição do Evangelho causava tumulto, literal, pancadaria, alvoroço na multidão. Presta atenção. Aí diz assim na parte B: alguém dentre os inimigos de Paulo diz essa palavra: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, chegaram também a nós. Muito interessante, ainda mais dos inimigos, né? Eles já conhecem. Esses pregadores transtornaram o mundo. A palavra transtornar é causar reações, alvoroçar. Algumas traduções dizem alvoroçar o mundo. Chegaram, o cara está falando em tom de lamento. Ele está estabelecido ali, ele não quer que mude. Mas esses camaradas aí, esses crentes, esses cristãos,
que estão revolucionando o mundo, estão sacudindo os povos, chegaram também até aqui, causando alvoroço. Quantos entenderam? Evangelho, raiz, de base, causa alvoroço, transtorno, incomoda. Não se pode esconder a luz debaixo da cama, nem colocar uma panela por cima. Ela tem que ir para onde, igreja? Para onde? Você lê no primeiro texto, aonde bota? Deixar aqui no vácuo, aqui para gestor, aqui para... Vou falar de novo. Não se pode pegar a candeia e esconder debaixo da cama, nem colocar um balde por cima. Aonde é que se põe a candeia? Lembrar, o velador. Para quê? Para iluminar todos. Ficar em destaque, e destaque é a estratégia. O efeito é iluminar todos. Todos. Todo mundo compreendeu? Essa é a nossa função, igreja. Essa é a nossa função. Vamos causar, vamos provocar, vamos ser proativos, vamos ter inteligência aplicada para a obra, vamos diversificar outras estratégias. Às vezes a gente faz sempre as coisas do mesmo jeito, acaba que o resultado também é sempre o mesmo. Amém? Quanto mais você dinamizar as estratégias, melhor. Falei isso na primeira reunião dos arautos. Começamos essa semana com os arautos. Tinham mais de 14 irmãos. Glórias a Deus por isso. Vou treiná-los. Um dos aspectos que eu falei foi essa didática, essa dinâmica para pregar o Evangelho. Vamos transformar a palavra em algo fácil de compreensão, sem adulterar a essência, mas fazendo tudo de todos os modos para alcançar o maior número possível. Quantos dizem amém? Vamos ficar de pé, igreja, vai entender o propósito. Influenciadores não influenciados. Agora, a segunda parte do título é não influenciados. Você sabe quantos crentes estão todos para pular carnaval? Tem crente que gosta de pular carnaval. A minha tristeza, irmãos, a minha tristeza. Filho de crente fantasiado na escolinha lá que a criança frequenta. Oh, meu Deus do céu, eu não entendo. Não é filho de cristão? O que está fazendo no bailinho lá do colégio? Você não deveria influenciar seu filho a não participar disso? Não é a festa da casa? Ah, mas é de criança, tão bonitinho. A criança vestida de odalisca. O menino vestido de diabinho. Tão bonito. É demoníaco, gente. A festa continua profana, demoníaca e abominável para Deus. Como é que o crente deixa o neto, o filho, o pequeno, participar da festa mundana? Influenciadores guardam a si mesmo para não ser influenciados. Você não pode ser tocado pelas coisas do mundo, se travestir de coisas do mundo, não vai ter força, nem autenticidade para falar do Evangelho para ninguém. Entendam isso, queridos. A nossa separação é necessária, sermos estranhos, abrir mão de tantas coisas, para que nós tenhamos autoridade para brilhar a luz de Cristo lá fora, para falar do Evangelho com autoridade, diante da família, diante dos vizinhos. Eles são esquisitos, não participam das festas, porque são cristãos. E cristão paga preço para brilhar a sua luz. Amém, queridos? Vamos fazer isso para a glória do Senhor? Eu quero orar com a igreja. O recado foi dado, foi entendido, vocês entenderam, viram as estratégias de Paulo, foco, viram que a igreja é chamada para ser colocada na exposição e não escondida. E cada um de nós é uma luz do Senhor. Amém. Todos nós somos uma luz do Senhor. Amém? Estou sozinho, mas você é a luz do Senhor. Amém? Influenciadores. Amém. Sai daqui com essa ideia, querido. Você não sabe o que você vai cruzar no meio do caminho. Você não sabe se vai cruzar agora com um vizinho bêbado. Quando você chegar na sua porta, sua casa, vai ter um vizinho bêbado lá vestido de mulher. Tanta gente aí oprimida por tudo quanto é lado.
Você não pode esconder o que você é. Na quarta-feira, o Diácono Júlio pegou nossa identidade, não podemos esconder quem nós somos. Na verdade, essa palavra de hoje é reforçar dele. Amém? Vamos pedir a Deus que nos abençoe com autoridade, com ousadia, para transformar algumas vidas nesse ano, em nome de Jesus. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Primeiramente, pelo benefício que nós somos alvos, Senhor. A tua graça nos alcançou. Somos teus filhos, teus eleitos, teus amados, teus libertos. Bendito seja o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Bendito sejas tu, Jesus, nosso Rei, a quem devemos levantar um estandarte na terra. Somos nós que levantamos o teu nome diante dos homens. Somos nós que falamos de ti, Senhor Jesus. Não é anjo, somos nós. Ajuda-nos a fazer a tua obra, a obra que o Senhor designou para a sua igreja, de ser influenciador com a tua luz, com a luz do teu evangelho. Senhor, que não passe mais um ano, sem vidas tocadas pelas nossas vidas. Que não passe nem um mês, quem sabe nem uma semana, nem um dia, nem uma hora. Dá-nos, Senhor, ousadia para resplandecer a luz da glória de Cristo em nossa face, a provocar, a suscitar, a abrir portas. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser conhecidos como uma igreja que causa transtorno e não apenas uma igreja passiva, oculta, inerte. Queremos causar neste mundo mudanças, alcançar vidas para a glória do teu nome. Nos ajuda nesse ano, Senhor, que isso não passe, não dissipe, não mude de foco, mas que possamos produzir aquilo para o qual fomos designados. Em o nome do Senhor Jesus. Em teu nome, Jesus. Leva os meus irmãos e a mim mesmo a ser reflexo da tua glória na terra. Senhor, nós muito queremos que haja um avivamento em cada igreja do Brasil e do mundo. Nós queremos que esse evento, Senhor, lá nos Estados Unidos, não seja nem local, nem temporário. Nós queremos que tu avives toda a tua casa, todo o corpo de Cristo, em todas as igrejas em redor, independente de placa. Senhor, faz com que o teu povo se quebrante na tua presença e se arrependa dos seus erros e produza para o reino de Deus os frutos. Aviva a tua igreja, aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus que clamamos. Quantos dizem amém? Quantos creem assim? Eu glorifico o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Uma igreja sem propósito não chega a lugar nenhum. Nós temos um propósito. Amém? Influenciar. Sai daqui com essa mensagem no coração e influencie. Em nome de Jesus.